A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos nos colocar de pé, por favor, vamos orar agradecendo a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Quantas vezes nós fazemos planos, projetamos, muitas vezes não realizamos, mas essa agenda estava feita não só por nós, mas eu acredito também na agenda de Deus, e Ele assim nos permitiu aqui chegarmos, para que nesta tarde desfrutemos uma vez mais da sua maravilhosa presença, do seu grande amor. Amém? Quero pedir ao nosso amado pastor Carlos Bezerra para fazer essa oração. Glória a Deus, dando continuidade, ao trabalho dessa tarde, porque aqui já chegamos, já oramos, demonstramos toda a nossa fé no nosso Deus, e agora vamos dar continuidade ao trabalho dessa tarde. Pastor Carlos. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Ó amado da nossa alma, Deus poderoso, maravilhoso, misericordioso, Deus perdoador, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Agradecemos na certeza da tua presença, da direção do teu Santo Espírito. O Senhor que agendou esta tarde, Pai, este início de noite, através do pastor que o Senhor colocou à frente dessa Secretaria de Missões. Prepara-nos, Senhor, para que cada vez mais possamos fazer segundo a tua vontade o ID do Senhor. Pai querido e santo, a tua serva, os teus servos que vieram para ministrar nesta noite, nós já te louvamos e te agradecemos pelas suas vidas, certo que o Senhor já inspirou aquilo que o Senhor projetou para nós nesta noite. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino número 127 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Hino bastante conhecido. O Senhor da ceifa chama. Amém, meus irmãos? Vamos cantar com alegria. A Bíblia diz: quem está alegre, canta. Quem está afligido, quem está triste, ora. E é na oração, como diz o corinho, que a tristeza ela vai embora. Hino de número 127, fala Deus, fala Deus. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala dele.
para a realização do nosso primeiro CAPEI, né? É a capacitação para evangelismo e missões. Glória a Jesus. Essa data estava já na agenda, né, da igreja, passamos para o pastor no início do ano, também da Secretaria de Missões, esse desejo de estarmos aqui em volta desse tema tão precioso que é missões, né? Com todo o apoio do nosso pastor presidente, pastor Jair Silas, já falou comigo hoje, pastor, ele está fazendo todo o possível para estar presente aqui conosco, amém? E pela bondade e misericórdia de Deus, estamos já vivendo esse grande dia, que nós precisamos estar, irmãos, bem informados, precisamos estar realmente com todo o nosso coração voltado para o tema de missões. A igreja Lagoinhas é uma igreja missionária, não somente com a missão aqui nosso Jerusalém, aqui nós estamos, nos bairros aqui da nossa cidade, estamos mais ou menos 34 congregações. Estamos também trabalhando, irmão, na reabertura do trabalho ali na Baixa da Santinha. Temos culto ali todas as quartas-feiras, ali na garagem. Já nos foi cedido pela dona da casa, que é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, mas nós já estamos ali todas as quartas-feiras. Também já com nosso ponto de pregação aqui no Núcio Pereira, estamos vendo também as congregações todas se movendo pelo trabalho de evangelização na nossa cidade. E nós sabemos que ainda existem muitos bairros precisando da implantação de igrejas, de congregações. Então, nada melhor do que nós estarmos sempre nos reunindo para estarmos estudando e aprendendo um pouco mais a respeito do tema de missões. E para essa capacitação, irmão, para o nosso primeiro CAPEI, essa capacitação de evangelismo e missões, nós convidamos a nossa irmã Luciene Vicente, ali da cidade de Feira de Santana. A irmã, ela trabalha, ela é uma das coordenadoras ali do Conselho de Missões, tem como diretor nosso pastor José Menezes, muito conhecido aqui da igreja, e a irmã Luciene, de muito boa vontade, ainda que a igreja em Feira de Santana está numa semana de festa, de volta ao templo, depois que o templo passou ali com uma grande reforma, estão em festa todos esses dias, aniversário lá do círculo de oração. Ainda assim, a nossa irmã, de muita boa vontade, se disponibilizou para estar aqui colaborando conosco. Pediria a nossa irmã Luciene para estar de pé, Luciene. Também com ela acompanha o seu esposo, o nosso missionário, irmão Josivan, né, irmão? Irmão Josivan, sempre aí ao lado da sua esposa, fazendo também trabalho de missões, juntamente com a irmã, e o nosso presbítero Antônio Nelson, servo do Senhor, glória a Jesus, envolvido no trabalho de missões ali na ADEPS, da Assembleia de Deus, em Feira de Santana. Gostaria de perguntar se os irmãos estão felizes com a presença dos nossos irmãos. Pode dizer amém? E podemos dizer para eles: sejam em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Sejam bem-vindos. E na pessoa do nosso pastor presidente Jair Silas, que tem dado todo o apoio, todo o amparo para que a realização desse trabalho nesta tarde. Nós damos as boas-vindas aos amados e queridos irmãos. Damos as boas-vindas também aos dirigentes de congregações, suplentes, irmãos e irmãs, envolvidos com Secretaria de Missões. Estamos vendo aqui irmãos também estão à frente das uniões. Isso é muito importante. A igreja está alinhada nesse tema. Quando eu penso no tema de missões, do alinhamento da igreja, eu me lembro que às vezes a gente tem que fazer isso com o carro, tem que alinhar o carro. Às vezes está andando, mas está desalinhado. Às vezes está pendendo para um lado, pendendo para o outro. E a gente tem que alinhar para que ele vá na linha reta. E é necessário também
alguns trabalhos, né? Então eu vejo assim, a gente precisa estar todo mundo alinhado e graças a Deus nós estamos vendo já os frutos do trabalho. A igreja ela está caminhando nesse sentido. Sempre eu faço menção do nosso pastor Jair Silas, que desde que aqui chegamos, o pastor tem nos dado total liberdade para que a gente possa desenvolver tudo que for referente ao engrandecimento do nome de Jesus, ao crescimento da igreja, à evangelização, realização de congresso, enfim, todas as coisas. Para quem não conhece, está aqui o pastor Francisco Brito. Amém? Por favor, pastor Francisco. Pastor Francisco, eu não sei nem se eu posso perguntar, você já está com a mala pronta já arrumou a mala? Pastor Francisco está de passagem comprada ainda. Amém? Já quis. Já tem um ônibus também reservado, para levar o pastor Francisco, para ver se ele vai embarcar mesmo. Senão, deixa ele sozinho, capaz de meio caminho. Então a gente vai acompanhar. Não, rapaz, vá. Viu, irmão? Brincadeira, irmão. Mas é um prazer, a alegria, um privilégio que Deus nos dá de enviar, né, uma família missionária, a cidade de capital lá de Maputo, né, Moçambique, África. Eu sei que esse momento não é fácil, eu já passei por isso no ano 2008, a despedida, lágrimas, pelo menos eu sou chorão, não sei ele é meio duro, mas eu não, eu sou muito chorão, né? E chorando até umas horas até chegar lá na Bolívia. Mas isso é emoção, não somente pela partida, pelo distanciamento da família, mas pelo privilégio, irmãos, de Deus, Ele nos convocar, Ele nos dá, né, Ele nos chamar para fazer esse lindo trabalho, né, esse ministério da reconciliação, de levar vidas ao conhecimento da verdade, entregarem as suas vidas a Jesus, amém? Não só fora, mas aqui também, os irmãos que trabalham nos bairros, nas congregações, é um grande privilégio. Então, o pastor Francisco, ele já está passando por esse momento, juntamente com a sua esposa, a irmã Nádia, sua filha, e é necessário que nós estejamos orando por eles. Nós já estamos vestindo literalmente a camisa, viu? Ainda tem alguns exemplares aí, né? Se você for rápido no final, garanta a sua. Nós já estamos vestindo literalmente a camisa, tá no banner, você vai ter um separador de página. Hoje não, viu? Aqui é só a amostra. No dia 9 de junho, a festa aqui de aniversário de 78 anos, né, pastor? 78 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alagoinhas, acontece que dias mesmo? 8 e 9 de junho. E 9 pela manhã é o que chamamos do culto do envio. 9 pela manhã, né? Aquele culto de despedida, etc. E o pastor já colocou na programação para domingo pela manhã. Estávamos aqui agradecendo a Deus, porque Deus tem dado essa família para trabalhar na missão transcultural. Amém? Irmãos, estão felizes por isso? Amém. Glória a Jesus. Aqui, lá, até que Jesus venha, nós estaremos fazendo a obra do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, os temas que vão ser abordados nessa final da tarde e noite, né? Você recebeu aí o material, igreja local e missões por faixa etária. Vamos dar aqui o tempo já para a nossa irmã, e vai até às 19 horas. Depois nós vamos ter um pequeno intervalo para o irmão sair, tomar uma água, fazer um lanche aí fora, certo? E retornar, tá bom? A gente vai estar entre 10 minutos, mais ou menos, 20 minutos, para que os irmãos possam fazer um lanche lá fora e depois regressam para a segunda etapa. Vai estar disponível, irmão, um certificado, vai ser virtual, né? Já estamos tomando ali o nome dos irmãos, né? Anotando o seu número de telefone, que nós vamos estar enviando para você depois do curso. Agora, quem quiser impresso, você vai pagar uma taxa, vai me dar um tempo aí, mais ou menos 10 dias, para que eu prepare o seu certificado e lhe entregue. Mas se não, você recebe lá em PDF e você imprime ao seu gosto. Ou numa folha de ofício, ou numa folhazinha melhor, né, irmã Carol? Glória a Deus. Como registro que você está participando desse trabalho nesta
neste dia. Amém? Então, igreja local e missões por faixa etária. Nós vamos já dar o tempo aqui à nossa irmã, fazer suas considerações e começar o ensino. Nós vamos descer, né, pastor, os 14 aí embaixo, para que a nossa irmã também possa ficar à vontade. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Saudar vocês também no dialeto Pataxó, Uiecanante Omaquiame Auí. Amém. A paz do Senhor Jesus. Rugari Arareche Xamburai. A paz do Senhor Jesus no dialeto Shona, um dos dialetos da África. Corulo Barrossi também é um dos dialetos da África. Todos querem dizer a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui nesta casa pela primeira vez, aqui no município de Alagoinhas. Se bem que já passamos aqui diversas vezes para campos missionários, esse aqui virou uma rota para nós também, né? De vez em quando a gente dá uma paradinha por aqui, mas aqui na igreja é a primeira vez. E louvo a Deus pela vida do pastor Ezequiel, que é o líder e o presidente, né, da Secretaria de Missões aqui da Igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana, Alagoinhas. E agradecer também pela vida do pastor Jair, né, que é o pastor presidente, que nós oramos para que Deus assim restaure a sua saúde. E Deus está no controle de todas as coisas. Para nós continuarmos, para adiantarmos e ganharmos tempo, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, a partir do verso 18. Grandes foram as nossas lutas para estar aqui, não foi fácil. Eu fiquei enferma, não contei nada ao irmão Ezequiel para não preocupar ele. Não contei nada, mas Deus agiu. E nosso irmão Antônio do Rosário, que veio nos trazer até aqui, presbítero lá da Assembleia de Deus de Feira de Santana, e também líder de missões e um dos coordenadores do projeto ProAme, o qual nós lideramos e trabalhamos nas aldeias indígenas. Por enquanto, é o único projeto do estado da Bahia que trabalha diretamente com a evangelização aos indígenas. E nosso perfil é evangelizar aonde não tem igreja, aonde não tem presença missionária, e também construir igrejas aonde não tem igreja. Esse é o nosso perfil. Já construímos uma igreja na aldeia Pataxó, no povoado de Pau Ferro, que fica ali no sul da Bahia, entre Pau Brasil e Itaju do Colônia. Nessa aldeia não tinha nenhuma igreja. A convenção, o projeto chegou no ano de 2016 na aldeia, e junto com o projeto a convenção enviou o pastor Abimael dos Santos. Nós fizemos o trabalho de impacto evangelístico na aldeia, e o pastor Abimael ficou lá, enviado pela convenção, e está lá há mais de 7 anos, trabalhando e edificando a igreja nas aldeias. E para a glória do Senhor Jesus, os milagres são extraordinários de salvação no meio dos povos não alcançados. Louva a Deus pela vida do pastor que está indo para Moçambique, pastor Pedro, né? Pastor Francisco, louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa. Está aí a esposa? Sua filha. Que Deus assim continue abençoando as vossas vidas, e que quando colocares as plantas dos vossos pés ali naquele país, tenham ele por herança e por posse, diz as Escrituras Sagradas, não é? Sei que o senhor está indo para um país difícil. O senhor sabe que Moçambique já está no ranking de países que são perseguidos pelos muçulmanos, pelos islâmicos, por pregar o evangelho. Não vai ser fácil. A capital Maputo também vai para a própria capital ou para povoados, para a zona urbana, especialmente na capital. Então, vai precisar de muito apoio da igreja, muita oração, para que Deus assim use-o poderosamente ali naquele lugar.
Leamos em nome de Jesus. Aqui na minha Bíblia diz, a grande comissão, versos 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito obrigada, irmão. Antes de nós começarmos a trabalhar no tema, quero dizer para os irmãos que nós estamos inseridos no processo missionário há mais de 26 anos. Começamos como líder de missões na congregação onde nós congregamos, a congregação Assembleia de Deus de Campo Limpo, área 7, faz parte do Ministério de Feira de Santana. E há alguns anos Deus tem nos soprado para outras nações, para outros povos, e tem nos comissionado a estar envolvidos na formação de líderes de missões, na formação de equipes que vão ao campo missionário, e também trabalhamos diretamente com os missionários em campo. A nossa experiência missionária não consiste em ficar sentados numa cadeira ou em um gabinete. Nós não temos gabinete, nós não temos púlpito. Nosso púlpito são os campos missionários e nosso gabinete são as vilas e tribos aonde não receberam Jesus ainda como Salvador. Até a sala que nós tínhamos para ser usada como sala de missões, o pastor presidente precisou dela emprestada por causa do tempo que estiveram congregando na parte de baixo da igreja para a reforma do templo. Estamos orando para que breve a nossa sala seja retomada, para que nós possamos assim trabalhar de uma forma melhor. Então, nosso trabalho missionário não consiste só em templos, é mais fora das quatro paredes do que dentro dos templos. Dentro dos templos nós atuamos com ministrações em cursos, cultos missionários, congressos de missões, simpósios missionários, palestras, mas o nosso trabalho consiste muito mais em estar presente no campo missionário. Esse é o trabalho que nos deixa totalmente felizes e alegres, porque você vive na íntegra a necessidade de um povo e a necessidade da igreja estar presente, ajudando e cooperando. Queridos, foi nos dado um tema, Igreja Local e Missões. Esse tema, ele não é um tema novo, é um tema bastante antigo, embora muitas igrejas ainda não estão inseridos nesse processo, nesse tema. A gente precisa, com bastante atenção, nos voltar para ele. Para que a igreja de Cristo foi chamada? Qual o propósito dela, de Deus, com ela na terra? Qual o objetivo de Deus com a sua igreja? E nós vamos trabalhar com esse tema porque é a grande comissão, a grande ordem dada por Jesus. E missões, ela é a tarefa suprema da igreja. Nós nunca podemos esquecer disso. É a tarefa suprema da igreja. Está sobre a responsabilidade da igreja levar o evangelho, não pregar o evangelho, não só aonde ela está plantada, não só onde ela está localizada, inserida, mas também além fronteiras. Então, nós andamos muito por aí em vários lugares e nós ouvimos que se fala muito em missões. Fala-se muito em missões. Se realiza muitos congressos de missões, eventos, simpósios, seminários, mas infelizmente faz-se muito pouco por missões. Nós deveríamos fazer muito mais. Se missões é a tarefa suprema da igreja, então a igreja ela deve executar o seu papel como igreja missionária de manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de janeiro a janeiro, todos os dias, todos os meses e todos os instantes.
encontro real com o Senhor Jesus. Então a igreja local onde ela está plantada, nós sabemos que como igreja de Cristo, ela é imensa, ela compõe todo o seu corpo de Cristo na terra. E cada igreja localizada, centrada em um estado, em uma região, em um município, em uma vila, em uma aldeia, em uma tribo, compõe um pouco, uma parte do corpo de Cristo. E essa parte que está inserida em qualquer região, em qualquer vila, em qualquer aldeia, ela é responsável para a expansão do reino de Deus aonde ela está plantada. Antes de nós começarmos, eu conversava com o pastor Ezequiel. Não é responsabilidade da igreja de Feira de Santana sair toda a igreja para Lagoinhas e evangelizar povoados não alcançados, porque nós temos uma igreja plantada aqui nessa região. O Senhor a chamou, escolheu, limpou, lavou, purificou, santificou, chamou os improváveis. Cadê os improváveis desse ambiente aqui nesta manhã? Nós somos os improváveis. E Ele chamou esses improváveis e os escolheu e tem capacitado cada um para começar a incendiar a pregação do Evangelho de Cristo nos lugares que ainda não foram alcançados na região do município de Alagoinhas. Amém? E é lamentável, tem lugares que a gente chega de igrejas que levou ao longo de um ano os irmãos congregando, seus membros congregando, mas nunca apresentou uma alma para descer as águas. Não discipulou uma alma para descer as águas. Isso significa que a igreja ela está estagnada, ela está parada, ela está vivendo para dentro, ela está vivendo para si mesma. E a igreja ela não foi chamada para viver para si mesmo, ela foi chamada para multiplicar o reino de Deus. Quantos estão entendendo? Então nós colocamos aqui, embora o tempo tenha consagrado a palavra igreja como sinônimo de denominação religiosa, no Novo Testamento ela significa sempre pessoas ou pedras, que o apóstolo Pedro menciona, referindo-se principalmente não às instituições e culturas, mas a pessoas que foram reconciliadas com Deus mediante a obra salvadora de Cristo e que agora permanecem nele. Ao longo dos anos nós conhecemos vários fatos da história da igreja na terra. A igreja ela começou há muitos séculos atrás e teve um avanço imensurável através do evangelho dos nossos missionários antepassados, que muitos se dedicaram à pregação e ao crescimento do evangelho de Cristo. Então, dentro dessa história, a igreja foi levando e recebendo o nome de igreja, até porque baseado no verbo eclésia, né? Que na sua etimologia significa tirados de dentro para fora. Então o termo igreja já quer dizer que ele é tirado de dentro para fora. Nós como povos salvos pela graça salvadora de Cristo, nós não fomos chamados para nos estabelecer dentro de quatro paredes, mas para que nós saímos de dentro das quatro paredes, porque as almas elas estão lá fora. Estamos num século difícil de se ganhar alma para Jesus, embora o evangelho no Brasil esteja bastante avançado, mas nós estamos presenciando uma época muito difícil de se ganhar almas para o reino de Deus, porque os escândalos têm crescido com o nome da igreja, os problemas têm crescido, têm avançado com o nome da igreja, com essa questão de rede social. Esses escândalos vão para a mente do pecador, para os ouvidos do pecador, muito mais rápido do que há 5
5 anos atrás, porque a TV geralmente não divulgava tudo detalhadamente, mas infelizmente nos dias atuais em que nós estamos vivendo, quem compartilha os escândalos não são os pecadores, são os próprios cristãos. E isso é lamentável. Nós precisamos veementemente nos excluir desse contexto. Nós usamos as redes sociais mais para compartilhar escândalos, briga por terreno eclesiástico, briga por lugar de pastor-presidente, briga por campo, briga por qualquer outra situação. Nós precisamos nos excluir dessas situações e precisamos resgatar, ou seja, trazer de volta a nossa razão, a nossa principal responsabilidade, que é ganhar almas para o reino de Deus. Então a igreja, ela não é a instituição, o nome Assembleia de Deus, o nome presbiteriana, o nome batista, o nome adventista. A igreja é o povo de Deus, salvo, lavado e remido pelo poder do seu sangue. E disse o apóstolo Pedro que nós fomos escolhidos e chamados de sacerdócio real. E nós sabemos que a função do sacerdote no Antigo Testamento, precisamente lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, e capítulo 28, do versículo 1 ao 2, diz que a função do sacerdote era era oferecer sacrifícios e interceder a Deus pelos pecados do povo. Não era assim? Ou seja, os sacerdotes eram um povo qualificado, específico. Nem todos poderiam ser sacerdotes. Tinha que ser alguém escolhido por Deus. Mas, nos dias em que nós estamos vivendo, Pedro, ele afirma que nós somos o sacerdócio real, aquele a quem Deus escolheu para nos santificar, para nos purificar e para, através dessa purificação, dessa santificação, nos tornarmos agentes multiplicadores do reino de Deus. Então, ser obediente a Deus e se sacrificar pelo outro, essa é a missão da igreja. A igreja foi escolhida para ser obediente a uma comissão, a uma ordem dada. E a igreja, ela não pode se omitir a essa ordem. Nós não podemos ficar estacionados ao longo do tempo, ao longo dos anos, enquanto nós observamos que ainda existem povos não alcançados na própria região onde nós moramos. Eu não sei se vocês conhecem um município chamado Santonópolis. Se alguém aqui já ouviu falar em um município de Santonópolis, fica próximo à Feira de Santana. E nós já tivemos um missionário locado lá. Depois ele precisou ser remanejado para uma outra região. E eu estive diversas vezes com a equipe trabalhando lá, evangelizando. Dentro do município de Santonópolis tem uma igreja edificada, 50 anos a igreja está lá. Ainda existe 12 povoados que não tem sequer uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica. E alguns desses povoados também nem a igreja católica tem. Então nós observamos que são pontos, que são terrenos férteis, que se a palavra de Deus for plantada, com certeza ela frutificará e dará frutos para o reino de Deus. Porque quando Jesus disse, ele ide por todo mundo, essa tarefa começa onde nós estamos locados. E nós não podemos avançar além fronteiras se nós não estamos trabalhando nem aonde nós estamos plantados, aonde nós estamos edificados como igreja. Quando Jesus deu a ordem aos discípulos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
essa missão começaria em Jerusalém após o derramamento do Espírito Santo. E perceba uma coisa, nos dias em que eu e você estamos vivendo, a igreja não precisa mais aguardar o Espírito Santo, porque ele já veio em Atos capítulo 12. Nós já fomos revestidos de poder. Esse poder está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Recebemos esta autoridade. Agora, o que precisa de nós é uma atitude. É eu entender que esse poder foi me dado, essa responsabilidade foi me confiada como igreja. E que se eu não me levantar, se eu não tomar atitude de ir, ninguém mais tem essa autoridade na terra, irmão Ezequiel, para compartilhar o Evangelho. E o governo não pode fazer missões. O Senado Federal não pode fazer missões. Ainda que nós tivéssemos um governo cristão, esse governo também não faria missões. A responsabilidade de fazer missões é da igreja. É da igreja de Cristo. Não existe outra instituição na terra capaz de realizar a obra missionária. E eu vou lhe dizer, sabe por quê? Porque aqui é o lugar dos reis. Eu costumo dizer que a igreja de Cristo é o lugar dos reis. Por quê? Porque os anjos, eles almejaram pregar o Evangelho, mas não lhe foi permitida essa tarefa. Por quê? Porque os anjos são seres angelicais. E seres angelicais são perfeitos. Que experiência tem um anjo de salvação e libertação? Mas aqui nesse recinto nós temos ex-prostitutos, nós temos ex-cachaceiros, nós temos ex-homossexuais, ex-traficantes, ex-roubadores, ex-mentirosos, ex-falsos, ex-hipócritas, ex-beberrões, ex-prostitutas, ex-adúlteros, ex-adúlteras, ex-matadores. Aqui é o lugar dos exes e o lugar de agora santo em Cristo Jesus. Quando um ex-homossexual ele compartilha a palavra de libertação para o público que antes ele fazia parte, ele faz uma revolução tremenda no inferno e o reino de Deus é sacudido. Então esse é o interesse de Deus para a igreja. Só quem pode pregar para pecador é pecador arrependido, porque conhece o efeito da palavra, conhece o efeito de transformação que o Evangelho causa na vida do ser humano. E o Evangelho, ele é funcional. Eu quero que você entenda isso, saia daqui com isso na sua cabeça. O Evangelho, ele é funcional em qualquer povo, em qualquer nação, em qualquer vila, em qualquer esquina. Ele precisa ser pregado. E tem uma coisa que eu costumo dizer: nós aqui no Brasil, nós estamos repletos de grandes teólogos, de grandes missiólogos. Nossos púlpitos estão abarrotados de homens conhecedores da palavra, de homens cheios de conhecimento. Nossos púlpitos estão cheios, lotados. Nossas igrejas estão lotadas de cursos. É cursos teológicos, é cursos básicos, é cursos preliminares, é curso de bacharel, é cursos depois do bacharelado, doutorado, mestrado. Mas nós precisamos encher o nosso coração de amor às almas, porque conhecimento não salva, mas amor arrasta multidão para o reino de Deus. E de uns anos para cá nós nos enchemos tanto, pastores do Senhor, de conhecimento. Não que eu esteja desprezando, porque ele é necessário para se discipular uma igreja informatizada, com tanta tecnologia como nós estamos vivendo na atualidade. Eu não estou desprezando. Mas para se ganhar alma, irmão Ezequiel, basta apenas que eu tenha tido a experiência de que antes eu era uma pecadora, desconhecedora do amor de Cristo, desconhecedora da palavra, e a partir do momento em que Jesus me resgatou, esta palavra mora em mim
Então, para isso eu não preciso de teologia, para isso eu não preciso de curso básico. Eu tenho uma experiência única e perfeita da salvação. Então, tem muita gente, eu queria aprender a evangelizar. Você já sabe, meu irmão. Você já sabe, minha irmã. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores de congregação que estão aqui, dos líderes de missões, professores de EBD, líderes de jovem, de criança e de adolescente. O seu envolvimento no trabalho missionário é tão importante quanto o envolvimento de qualquer pastor e de qualquer líder de missões. Então, meus queridos, a responsabilidade de fazer missões é da igreja. E como eu disse para vocês, a igreja aqui é uma parte do corpo de Cristo. E isso não quer dizer que a Assembleia de Deus em Alagoinhas tem que fazer missões só aqui. Não. Ela, por fazer parte do corpo de Cristo, ela precisa conscientizar-se. Eu acredito que já tenha essa consciência de que ela precisa avançar. Não só pregar aqui, mas também avançar. E eu acredito que já está avançando. O pastor Francisco é o primeiro que está sendo enviado pela igreja. O senhor foi o primeiro, né? Glória a Jesus. E que ele já é o segundo. E que desses vão outros. O projeto de Deus aí nesses bancos. Tem muitos homens e mulheres de Deus com grande potencial missionário. Só precisa ter coragem e dizer, como o profeta Isaías falou lá em Isaías capítulo 6: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então, tem pessoas que precisam de uma dosagem de coragem. E se ele não tomar essa coragem por si, Deus vai criar situações e vai te dar um empurrãozinho. Então, prefira se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, do que receber o empurrãozinho de Deus. Porque nem sempre o empurrãozinho de Deus é agradável, né? Vamos lembrar de Jonas. O empurrão de Deus para Jonas não foi um empurrão muito fácil e agradável de se aceitar, não. Deus me guarde de eu ter que ir morar no ventre de um peixe durante 3 dias e 3 noites, ficar lá convivendo com aquele odor desagradável, sem saber se eu vou sair de lá viva ou morta. Então Deus me guarde. É melhor eu dizer: eis-me aqui agora, do que eu levar o empurrãozinho de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, missões é a tarefa da igreja local. A igreja, ela foi chamada como reprodutora. Quando nós preparamos a terra para plantar uma semente, você preparou a terra, você limpou o mato, arou, e você cavou ali o buraquinho e colocou uma semente. Não é assim? Daquela semente nasce um pé. Daquele pé tem vários frutos. Então, de uma semente gerou uma árvore, e daquela árvore se gerou vários frutos. Então, cada crente que está aqui nesta noite, Deus quer usar de forma poderosa para levantar uma igreja para o reino de Deus. Coisa linda. Nós temos um missionário em Feira de Santana, que ele foi enviado a um campo missionário, e nós chegamos junto com ele. Quando ele chegou lá, na igreja só tinha 4 crentes, o pastor Ezequiel, só tinha 4 crentes, e ninguém queria ir para esse povoado, porque o povoado é de característica cultural quilombola, e a macumba, a feitiçaria, ela predomina na localidade, e ninguém queria enfrentar as batalhas espirituais do local. E nós chegamos junto com o missionário. Ele está lá há 5 anos. E pasme, se você não der glória a Deus, é porque você não entende ainda o que é missões. Quando ele chegou, só um povoado tinha igreja evangélica. Agora nós já temos 8 igrejas plantadas para a glória de Deus. Aleluia. Você sabe o que é 8 igrejas? No espaço de 5 anos, pastor. Isso é sinal de que quando nós vamos, algo de extraordinário acontece. Se eu ficar parada, sentada, dizendo: para o ano eu vou, depois do ano que vem eu vou, se eu me casar o ano que vem eu vou. Nós temos agora, enviamos um missionário solteiro agora no campo. Estamos orando para Deus dar a Rebeca dele, né? E eu creio que Deus vai dar.
Onde ele foi trabalhar agora, a igreja está há 10 anos fechada, não, 4 anos, desculpem, 4 anos fechada. Os crentes que podiam andaram cerca de 8 a 10 quilômetros para o povoado mais próximo para congregar uma vez por semana. Ele viu a situação da igreja e disse assim: eu vou assumir o trabalho, eu vou para lá. E o menino é solteiro e nós já começamos já esse ano a manter este jovem no campo missionário. E ele disse: não, se ele, quando o povoado, quando a população, a comunidade soube que a igreja ia reabrir novamente e que não tinha previsão de fechar, só quando Jesus voltar, a comunidade se alegrou e saltou de alegria. Então, irmãos, a terra ela já está preparada, os campos estão brancos. Nós estamos precisando de ceifeiros, estamos precisando de pessoas dispostas a ir. E mais abaixo um pouquinho nós temos como a igreja local pode se envolver em missões. Temos o texto básico em Mateus 28, 18 e 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que a igreja ela tem que entender que a missão de pregar o Evangelho é dela, não tem uma outra instituição responsável pela pregação do Evangelho, e ela precisa entender que como igreja ela precisa se envolver em missões, desde a evangelização local até o envio de missionários ao campo. Essa é responsabilidade da igreja. A igreja aqui, a Assembleia de Deus aqui, está enviando uma família para o campo. E essa família, ela precisa ser lembrada pela igreja todos os dias. Todos os dias. É porque essa família são super-heróis? Não. É uma família que Deus chamou, escolheu dentre muitos que tem aqui nessa igreja, na região. Deus chamou, escolheu, capacitou. E a igreja precisa lembrar que lá no país de Moçambique tem alguém que a igreja é responsável por essa família. E a igreja precisa lembrar de orar todos os dias. A igreja precisa lembrar de contribuir todos os dias. Porque infelizmente, eu não sei como é o processo de arrecadação da obra missionária aqui, tem algumas localidades que as pessoas pensam que a igreja só é para contribuir com missões uma vez no mês. Ô pastor Ezequiel, e o missionário só come uma vez no mês? Eu pergunto, você e eu comemos uma vez no mês? E que vez é essa, irmão Círio? No dia do culto de missões. Tem gente que pensa e botou na cabeça que é assim. As nossas contribuições na igreja, elas são diárias, não é assim? Cada dia de culto é dia de ofertório. Então, cada dia de culto é dia de ofertório missionário. Porque enviar um missionário para fora do país não é fácil. A logística não é fácil. A logística de manutenção, de documentação, de estabilidade no local. Então, a igreja tem que orar todos os dias pelo seu missionário. A igreja tem que se envolver na evangelização local todos os dias. Tem um pastor em Feira de Santana que ele me conta os milagres missionários da igreja dele, e meus olhos enchem de lágrimas, eu glorifico a Deus, eu pulo. Ele diz assim: olha, irmão Cine, na minha congregação onde eu dirijo, o culto não termina sem antes nós não orarmos pela obra missionária. O culto não termina sem antes nós não orarmos pelas famílias da igreja. Porque quando as famílias da igreja estão de pé, a obra missionária também está de pé. Isso é um fato. Porque se nós estamos cuidando bem dos nossos, nós também podemos cuidar bem dos outros que estão lá fora. Então ele diz, olha, toda igreja que eu dirijo, a consciência missionária começa pela oração. Aí quando é culto de senhores, o líder de senhores não orou por missões, ele vai dizer, vamos voltar e vamos orar pela obra missionária. Então, irmãos, o dia de orar pela obra missionária é todos os cultos. Deve ser estabelecido 1 minuto de oração, 2, 3, 4, 5 minutos de oração.
para que Deus ele faça um grande milagre na vida missionária. Tem momentos que o missionário está no campo de que o dinheiro não resolve. Ele está com dinheiro no bolso, mas o dinheiro não vai resolver nada. Tem momentos que ele vai passar no campo que o conhecimento missiológico e teológico não vai valer nada. Mas a oração, ela vai ser a porta que vai mexer com todo o local onde ele está. E o reino das trevas vai ser dissipado e o reino de Deus vai crescer. Então nunca esqueça, para uma igreja ser missionária e ela ser uma reprodutora uma multiplicadora, ela precisa orar, ela precisa se envolver. Em Feira de Santana nós temos um grupo grande do WhatsApp, que temos que aproveitar a internet para usar como uma ferramenta boa ao nosso favor, e nós temos mais de 180 participantes, já estamos em quase 200, de líderes de missões. Todos os dias, pastor Ezequiel, a partir das 7 da manhã, nós estamos no grupo, orando e lendo um capítulo das Escrituras Sagradas. Nós começamos em fevereiro com o livro, com as cartas de Paulo aos Romanos, para que os líderes de missões conheçam a graça salvadora. Porque quando eu conheço a graça, eu reconheço que eu não mereço ela, que eu não merecia e que outros precisam ser alcançados por essa graça. E aí todos os dias pela manhã tem alguém lá orando. Eu já saí de Feira de Santana estabelecendo quem já ia fazer o devocional amanhã. Então, um faz a meditação do capítulo e o outro faz a oração. E o nosso período de oração é pelos missionários, pelos pastores, pelo ministério, pelos líderes de departamento, porque missões não é responsabilidade de um departamento, missões é responsabilidade da igreja. Porque quando se estabeleceu departamento nas igrejas, aí cada um sentou bem sossegado, tranquilo, dormindo lá em berço esplêndido, e diz: não é problema meu evangelizar, é problema de Ezequiel, que é o líder do conselho. É a tarefa do líder de missões lá. Eu lavo as minhas mãos. E só quem foi salvo foi Ezequiel? Só quem foi salvo foi o líder de missões local? Só quem foi salvo foi o missionário, ou o missionário que está sendo enviado para Moçambique? Todos tivemos o experimento da salvação e todos nós somos responsáveis por multiplicar essa pregação. Precisamos tirar isso das costas dos nossos líderes de missões. E na igreja, a gente vai falar nesse assunto mais para frente. É pesado, mas a gente precisa falar sobre ele. Em uma igreja, pastor Ezequiel, onde tem um líder de missões que ama missões e um pastor de coração aberto pela obra missionária, não tem quem segure. Não tem quem segure. Quantos entenderam o que Deus está falando? E isso é difícil, porque às vezes nós temos um líder que está com todo o gás para avançar. Ele entra nas vielas, ele entra no centro de macumba, mas às vezes ele tem um líder geral, que eu não quero citar o nome aqui, porque está sendo gravado, que puxa. Ele está indo avançar e puxa. E às vezes nós temos um pastor sedento, amante pela obra missionária. Ele empurra a igreja, ele empurra a liderança para missões, mas a igreja só quer andar para trás. Então, igreja e líder tem que andar juntos. É como casamento, não se divorcia, não se desmancha. Você pode observar que depois que os divórcios começaram a aumentar no meio evangélico, no meio dos cristãos, aí todos os bons princípios foram se perdendo ao longo do tempo, não é? Então vamos lá. Aí tem aqui: ide. A autoridade de Jesus impulsiona a igreja a ir. Essa autoridade, disse Jesus, foi-me dado lá em Mateus capítulo 10. Jesus disse: e eu vos dou poder. E ele disse assim: foi-me dado no céu e na terra. Então, essa autoridade
Jesus é que impulsiona a igreja a se levantar e a ir. Porque o ID não é uma opção. O ID é uma ordem, é uma decisão. Eu ouvi que é uma ordem, então eu tenho que tomar uma decisão de obedecer. Se eu não obedecer, o ID não terá efeito algum. Ele só terá efeito se eu me levantar para ir. Rapidinho, nós entramos numa aldeia indígena chamada Cantaruré, no nordeste do estado, onde nós iremos no final do mês. Essa aldeia não tinha presença evangélica e nenhuma igreja evangélica. E nós suamos para entrar nessa aldeia. Suamos. Na primeira visita à aldeia, onde nós fomos fazer uma viagem de sondagem para conhecer o povo, para ver, e aliás o nosso caminho não era nem para essa aldeia, era para uma outra aldeia. Mas Deus nos conduziu lá. Não foi assim, Antônio? Deus nos conduziu para lá. Na passagem da estrada, nós avistamos um pouquinho de casa, lá embaixo, longe. Foi que eu perguntei o que era aquilo. O missionário, um pastor lá, disse assim: ali é uma aldeia, mas ninguém vai lá não. Ainda falou assim: ninguém vai lá não. Eu digo: então nós vamos. Porque o papel de Jesus é ir aonde ninguém vai. O papel de Jesus é chegar aonde ninguém chegou. O papel de Jesus é fazer aonde ninguém fez. O papel de Jesus é realizar aonde ninguém realizou. Eu disse: então é lá que nós vamos. E para chegar lá, nós conversamos com os caciques. Sabe aquele ditado que diz: muito cacique para pouco índio? Esse ditado é verdadeiro, viu? Chega lá, nós tivemos que falar com 3 caciques, mas 3 lideranças, só aí vai uns 6, né? Só aí vai uns 6. E um conversa e outro permite, o outro não permite. E tem a hierarquia, porque se um permite, se o mais velho permitir, o mais novo também tem que permitir. Então foi muita conversa, um embate espiritual muito grande. Mas os caciques acabaram aprovando a nossa entrada lá. Nós voltamos para a Feira de Santana, fomos treinar a equipe dentro do costume e da cultura local, para que o povo não erre e nós fôssemos expulsos da aldeia. Quando nós treinamos esse povo, nós voltamos para a aldeia. Irmãos, o primeiro encontro foi difícil, pastor. Foi difícil. Que se nós fôssemos olhar, a gente não voltava mais lá. Não era assim, irmão Antônio? Se nós não entendêssemos o real propósito de Cristo com almas, com vidas, nunca mais nós tínhamos posto os pés naquela aldeia. Aí voltamos, novamente, foram 4, 5 anos de relacionamento, para conhecer mais ou menos como é a maneira deles viver. 5 anos, pastor Francisco, de relacionamento. Nós chegamos lá, conhecemos um jovem, o Cauã, eu acho que é Cauã, né? Cauã tinha 10 anos, agora o Cauã já está com quase 20, e só o ano passado, em junho que nós fomos, que ele aceitou Jesus como Salvador. E eu digo para vocês, dentro dos caciques, o cacique João, que era o mais velho, em novembro de 2019, antes da pandemia chegar, ele teve um derrame cerebral e faleceu. Mas antes dele ter o derrame, nós tínhamos feito uma viagem no mês de setembro. Em novembro eu estava em Salvador pregando em um congresso de missões. Recebo a notícia de que ele morreu. E no mês de setembro que nós estivemos lá, nós pregamos a palavra de Deus, não fizemos apelo. Porque como é que eu vou fazer apelo se não tem uma igreja local? Se não tem um missionário local, quem vai cuidar? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai discipular? E aí, no final da mensagem, ele por si só compreendeu que só através de Jesus se alcança a salvação. Aí ele levantou, foi lá na frente e disse: eu quero esse Jesus como meu Salvador. Nós temos uma Bíblia a ele de presente. A esposa levantou e disse: eu também, meu velho, eu também quero esse Jesus. Abraçou ele, nós vamos seguir juntos. Glória a Deus. Temos Bíblia. E aí, quando eu estou em Salvador, que eu recebo a notícia que o cacique João faleceu, eu digo: me dá notícia boa, porque é ruim, vocês já me deram. Ó, irmão Ciro, o que pode ser bom de uma morte? Eu digo: ele morreu confessando Jesus como Salvador. Aí me disseram: ele morreu dizendo que queria aprender a
que não foram. Emoção é que não foram. E graças a Deus, a aldeia nos doou um terreno, lá mesmo nós vamos construir a igreja agora, para início, para a glória do Senhor Jesus. Então esse é o papel da igreja. Mas aí você fica pensando, eu sou líder de jovens, eu já tenho jovens para liderar. Eu sou líder de adolescente, eu já tenho os adolescentes para liderar. Lá na frente você vai ver qual é a sua responsabilidade. Amém? Então a igreja local ela pode se envolver em missões, indo, obedecendo, fazendo discípulos, porque ela não pode viver sem fazer discípulos. Eu congrego quase 30 anos, mais de 30 anos, aliás, que eu congrego. E nessas minhas idas e vindas de viagem missionária, uma vez eu tive uma esposa de pastor, que ela disse assim para mim, você só anda pelo mundo. E eu congrego, viu? Eu não sou crente, como se diz, agente secreto não, eu congrego. Graças a Deus eu congrego. Aí ela disse assim, mas ela me queria mais vezes do lado dela, trabalhando com as mulheres, trabalhando com os departamentos, vivendo ali. O meu chamado não é para dentro, o meu chamado é de dentro para fora. Aí eu olhei para ela e disse assim, minha amada irmã, eu tenho um respeito muito grande, e eu ajudo as esposas de pastores, trabalho junto com elas, mas uma coisa é certa, a igreja que não faz discípulos, ela está trabalhando errado, irmão Ezequiel. A igreja que não tem vocacionados, que não tem capacitados, ela está caminhando para qualquer lugar, menos para o reino de Deus. Porque a igreja, como agência de Cristo na terra, o papel dela é fazer discípulos. E a gente entende que fazer discípulo é a cada ano consagrar 5 ou 6, 7 presbíteros, pastores, diáconos. As pessoas entendem que fazer discípulos é isso. Mas fazer discípulos é ganhar pessoas para o reino de Deus. Aí a igreja pode também se envolver em missões, enviando missionários. Nós estamos lutando contra o tempo, mas a gente chega lá. A igreja pode se envolver em missões, enviando missionários. A igreja inteira, em peso, ela não pode se transportar de um lugar para outro. Isso é impossível. Seria bom que todo mundo que está aqui fosse enviado para um lugar onde tem povos que ainda não foram alcançados. O senhor ia ter uma dor de cabeça, porque o senhor ia ter que se virar para poder manter cada missionário nesses campos. Não seria bom? Mas, por outro lado, nós teríamos um arrastão de almas para o reino de Deus, porque muitos missionários foram enviados. Mas, se a igreja ela não pode se transportar de um lugar para outro de uma só vez, mas ela pode enviar. E se ela pode enviar, ela precisa investir no envio de missionários, treinando, buscando os vocacionados da igreja, os capacitaram para a obra missionária. E entenda uma coisa, o missionário não é aquele ser insignificante da igreja, não. Porque eu já tive em lugar de pessoas, lugares de enviar o missionário. Aquele irmão já foi meu aluno, não já? Foi meu aluno. Reconheci ele agora. Só não recordo do nome, mas eu recordo que foi meu aluno. Oi? Eduardo. Muito prazer, viu, Eduardo? Rever. Então, irmãos, assim, se a igreja, ela não pode ir, mas ela pode enviar. E eu já tive em lugar de pessoas, de ter um camarada na igreja problemático, cheio de confusão, encrenqueiro, causador de problema, mal pagador, veaco, fazer confusão entre os crentes, entre um e outro. Irmão, uma vida totalmente desregrada para ser um crente. Aí o pastor da igreja disse, vamos enviar ele para o campo missionário, lá ele se conserta. Lá ou ele se conserta ou ele morre. Irmão, se não está gerando fruto onde está, me diga se lá onde ele está, que ele não foi tratado, não passou pelo processo, não foi curado, não foi liberto, não foi convertido, como é que ele vai salvar outras vidas para Jesus aonde ele vai? Então o missionário não é um ser insignificante, é um crente tratado, liberto, salvo pela palavra de Cristo,
aqui, lá no campo missionário ele vai fazer muito pior, porque ele está longe da igreja dele, ele está longe da família da esposa, longe da família dele, entendeu? Aí se ele espanca a esposa aqui, lá no campo ele vai fazer muito pior. Eu tenho um líder de missões que ele diz, irmão, você é o Mai Tai Gospel, ali é o Mai Tai Gospel. Então, irmãos, na igreja existem pessoas capacitadas e vocacionadas, mas muitas das vezes é enxergado por alguém que ser missionário é ser algo insignificante, que não tem significado. Se você for olhar para o lado da lógica, ser missionário não traz fama, não traz riqueza, não traz status, muitas das vezes fica até muito tempo esquecido no campo, mas para ser missionário, ele ganha um grande galardão nos céus, que ninguém na terra tem os olhos espirituais abertos para enxergar o tão grande é o galardão da vida de um missionário. Porque ser missionário é abrir mão dos seus projetos, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão de uma vida consagrada, estabilizada onde ele está, para viver os sonhos de Deus, para viver os propósitos de Deus, para viver o objetivo de Deus, que é ganhar almas para o reino de Deus. Então ser missionário não é qualquer um. Se está enviando o irmão Francisco, nós que enviamos os nossos em Feira de Santana, não se está enviando coisa ruim, está se enviando o melhor. Está lá na igreja de Antioquia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E havia na igreja de Antioquia mestres e doutores. Eu disse o quê? Mestres e doutores. Estavam reunidos, orando em jejum. O Espírito Santo vai e diz: separa para mim Saulo e Barnabé para uma obra a qual eu os tenho chamado. A igreja de Antioquia não enviou o que não valia nada. A igreja de Antioquia não enviou o que não prestava. A igreja enviou o que de melhor ela tinha para fazer a obra missionária. E a gente entende que o melhor obreiro tem que ficar no púlpito, né, pastor Ezequiel? A gente entende que o melhor obreiro tem que ficar aqui. Mas a gente tem que incutir na mente que o melhor tem que ir ao campo, ganhar alma para Jesus e levantar outros melhores para continuar indo até a volta de Jesus. A igreja que envia missionário, irmão, ela está dentro de um patamar espiritual extraordinário, que a dimensão dos céus é que conhece e vê, que a terra não tem olhos para enxergar. A terra não tem. Oh, como eu queria fazer com que as pessoas enxergassem o que eu vejo. A ida de um missionário ao campo, o envolvimento de uma igreja quando ela envia uma família missionária ao campo. Então, responsabilidades com o missionário e a família. A igreja, ela precisa entender que ela precisa enviar o missionário, e através desse trabalho o missionário vai gerar novas igrejas aonde ele for, e que é responsabilidade da igreja cuidar da família e de quem depende o missionário. Você precisa entender que o missionário, ele depende unicamente de Deus, da provisão de Deus. Nenhum missionário pode ir ao campo confiando eternamente, plenamente na igreja. Quem entendeu, diga amém. Porque, irmãos, há momentos que a igreja vive instantes de que o pastor, ele abraça missões com todos os dois braços e com as pernas. Mas esse líder pode ser mudado. E pode ser que venha um outro líder que não tenha o mesmo sentimento, que não abrace a obra da mesma dimensão. Então isso pode sofrer um certo abandono. Nós somos experientes nisso. Nós já passamos em campos de pastores presidentes que, enquanto eles estavam presentes, os missionários foram mantidos. Quando veio outro, aí cortou a manutenção. Mas o missionário, ele tinha tanta convicção do chamado dele, pastor Ezequiel, tanta convicção, tanta certeza de que foi Deus quem o enviou, de que o propósito dele naquele lugar
Ele não retornou, ele permaneceu em campo. A igreja levou 8 meses sem enviar um centavo para a manutenção dele no campo. Mas ele não desistiu, não ligou para a igreja mãe para cobrar, porque ele sabia do que estava acontecendo, e ligar para cobrar seria assinar o próprio retorno, porque o pastor ia dizer: volte, faça sua mala e vem embora, porque daqui não vai sair nada. 8 meses. Deus pega, faz um rebuliço, porque a obra é de Deus, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Enquanto Deus levanta, não há quem derrube, ainda que o inferno se levante, mas ele é destruído. Aí o que aconteceu? Com 8 meses, a igreja recebe um novo pastor, que entrou, não deu certo, alguma coisa não funcionou bem, algum probleminha técnico não deu certo, e o outro entra. Quando o outro entra, procura saber as situações dos missionários em campo. Estão 8 meses sem receber R$1. Faz conta aí, soma quanto deu esses 8 meses que eles não recebem, soma o valor todinho e manda tudo para os servos de Deus lá no campo. E se volta, hein, irmão Ezequiel? E nesse período de 8 meses, a obra cresceu de uma forma avassaladora. Feiticeiros se renderam aos pés de Jesus, macumbeiros se renderam aos pés de Jesus, porque parecia que quanto maior era a dificuldade do missionário em campo, mais a fé dele entrava em ação, de que ele tinha uma missão a cumprir, e o nome do Senhor foi glorificado de uma forma tremenda naquele lugar. Então nós não podemos deixar nunca de entender que o missionário ele depende unicamente da provisão de Deus, e que a igreja também precisa se envolver nisso. Olha, a oferta missionária não deixa a igreja pobre, não deixa, e nem deixa a igreja arrecadar menos porque ela está ajudando o missionário. Isso é um grande equívoco em alguns lugares. Tem pessoas que dizem assim: houver doações para missões, vai entrar menos no caixa da igreja. Isso é um grande equívoco. Eu conheço pastores que eles dizem: ai, irmão, sim, no mês que a arrecadação de dízimos e oferta cresce, também cresce a ajuda missionária. No mês que desce a oferta de dízimos, ofertas, também cai a oferta missionária. Então nós estamos vendo que é um fato. Não existe igreja pobre que não possa contribuir, mas existe igreja pobre porque não contribui com a obra missionária. Porque quanto mais eu contribuo, mais Deus confia na administração daquilo que Ele me dá, sabendo que eu sei administrar bem, mais Ele vai me dar. Quantos entenderam? Digam amém. Eu não tenho nada e tudo que eu tenho é de Deus. Eu não penso em crescer, de ter aqui na terra, porque quando eu for embora eu vou deixar tudo. Tudo que eu penso é para o reino de Deus. É para o reino de Deus. Até uma oferta que alguém me abençoa, ela já tem destino certo, já tem campo certo. Porque eu como 3 vezes ao dia. Não falta o meu pão de cada dia. Eu tenho um mantenedor missionário que está aqui na minha frente, meu marido. É o meu mantenedor missionário. Ele me mantém da unha do pé ao fio de cabelo. Ele é o meu mantenedor. Primeiramente Deus e segundo Ele. Aí quando alguém me abençoa com a oferta já tem destino. Porque como eu estou vivendo no campo como missionário, eu sei da dificuldade que ele tem, eu sei do que ele está precisando, eu digo: olha, vai uma ofertinha aí. Deus está mandando, Deus está abençoando, Deus está levantando. Glória a Jesus. Porque, irmão, ser investidor do reino de Deus é a melhor coisa dessa terra. Ser investidor. Quando eu invisto no reino de Deus, eu estou sendo parceira de Deus na obra missionária. Eu sou parceira, lado a lado. É como se Deus estivesse andando comigo de braços dados e dizendo: vamos juntos fazer a minha obra. Então, ser investidor missionário não é desperdício de dinheiro, não é desperdício de oferta, é um grande investimento. Aí vamos lá.
um fabricante de tendas, teve alguns instantes que, devido à perseguição que Paulo vivia de um lugar para o outro, ele ficou impossibilitado de fazer uso do seu ofício de fazedor de tenda e precisar da ajuda de outras pessoas. Até mesmo nós sabemos que ele recebeu uma grande oferta da igreja de Tessalônica para poder enviar essa oferta aos crentes pobres de Jerusalém. E que foi o envio dessa oferta, quando ele chegou em Jerusalém, que Paulo foi preso e foi enviado para Roma preso. Então nós percebamos de que investir na obra missionária é algo bíblico, não é uma invenção da igreja local para arrecadar mais dinheiro, para arrecadar mais valores. Não é uma invenção de pastores, não é uma invenção de tesoureiro ou de gestor financeiro. Investir, contribuir e manter a obra missionária é um fato bíblico e nós precisamos executá-lo com muita precisão para que o reino de Deus ele cresça. Então, para que você seja um investidor de missões, um cooperador, se nós não executarmos esse papel, nós estaremos impedindo que o reino de Deus cresça. Estamos impedindo que o reino de Deus cresça. E o fato de você ser líder de missões, ser pastor, não lhe isenta de ser um mantenedor e um investidor da obra missionária, não é? Não impede, porque tem gente que diz assim, por causa daquelas frases que estão ali, ó, missões se faz com o joelho dos que oram, se faz com os pés dos que vão e com as mãos dos que contribuem, e também com aqueles que oram. Tem gente que pensa assim, se eu oro, então eu estou livre de contribuir, não é assim? Se eu contribuo, então eu também estou livre de orar. Se eu oro e contribuo, eu estou livre de ir. E se eu faço os três, estou livre de evangelizar. Já faço minha parte. Não. Você está imbuído em todos os fatores ali. Você precisa ir, precisa contribuir, precisa orar e precisa enviar. Então é uma responsabilidade conjunta. É perplexo? Mas precisa ser vivido e praticado pela igreja. Porque se eu chego aqui para ministrar para vocês e eu não vou no campo e eu estou mandando ir, é hipocrisia. Se eu peço para vocês orarem pela obra missionária, pelos missionários, e eu não oro, também é hipocrisia. Eu tenho experiências extraordinárias de orar por causas missionárias. Um dos nossos missionários precisava de R$3.500 para comprar um terreno na África, em Moçambique, porque esse terreno era vizinho à igreja. O missionário trabalha com muçulmanos, na Calaveira, em Moçambique. 80% da população é muçulmana. Só quem tem dinheiro lá, irmão Ezequiel, são os muçulmanos. As pessoas comuns não têm dinheiro, são carentes. Eles vivem da obra social que os muçulmanos fazem para eles. Então era uma corrida contra o tempo. Nós precisávamos comprar esse terreno, porque se nós não comprássemos, quem ia comprar eram os muçulmanos, e uma mesquita do lado da igreja não funcionaria. No mínimo eles iam trazer de volta os crentes convertidos que eram muçulmanos e que hoje estão lá adorando a Deus. Então eu orei, eu digo, Senhor, eu fui para o joelho de madrugada, eu digo, Senhor, o dinheiro de missões é teu e o Senhor sabe na mão de quem está, no bolso de quem está. É o Senhor, eu não sei porque eu não sou onisciente e nem onipresente. Eu estou executando o que o Senhor me pediu fazer, orar. E aí, Ezequiel, nós oramos, aí Deus nos deu a estratégia, coloca no relatório. Eu coloquei no relatório que o missionário estava precisando do valor de R$3.500 e que a igreja orasse para Deus levantar esse valor. Aí quando o agente missionário, aqui chama a gente, o líder, secretário, né? Aí quando o secretário de missões está dando o relatório lá na congregação dele, um irmãozinho lá no fundo da igreja, uma igreja mais ou menos desse tamanho, que ninguém dá R$1, é aquele irmão que tem a roupa só de domingo a domingo
Deus. Aí na mesma hora, o líder de missões me liga, irmão, se conseguimos. Aí, no mesmo instante, mais de 160 igrejas estavam divulgando a mesma notícia. Me diga aí, meu irmão, se Deus não era poderoso para levantar vários 3.500 reais, é ou não é? Mas Deus, Ele nos provou de que o dinheiro da obra está na mão daqueles que já são salvos por Cristo Jesus. Aí Ele permitiu que e esse improvável no meio dos prováveis. Porque a gente sempre espera da mão de quem tem, não é? A gente sempre espera da mão de quem tem condição. Mas nós enviamos, o líder, irmão, me deu um pix ligeiro aí, a gente tem aquele cuidado da transparência. Eu digo, já que a oferta foi pública assim, eu passei o pix. No mesmo dia, o dinheiro entrou na conta do missionário. No dia seguinte, o terreno estava pago e o documento estava nas mãos do missionário. Ele manda a foto para nós e nós colocamos em relatório. Isso foi a oração. Porque quando você ora, quando eu oro, aí o braço de Deus move a favor da obra dele. E isso chama-se dependência de Deus. Então o missionário, ele depende muito de Deus. O Senhor vai ter experiências extraordinárias, que quando o Senhor voltar aqui um dia para visitar a sua igreja, não vai ser mais a mesma pessoa. Não é assim, irmão? Não é mais a mesma pessoa. Quando eu voltei do campo missionário, eu estive em Moçambique durante um tempo. E quando eu voltei do campo missionário, eu queria que o marido vendesse a casa, que a gente fosse embora logo para Moçambique, ficar lá, porque a necessidade lá era muito grande, a sede do povo receber Jesus era muito grande, a necessidade do povo era muito grande. E quando eu cheguei na minha igreja de domingo, que eu vi aquela igreja cheia de gente, eu digo, Senhor, quanto crente poderia estar na obra missionária nesse instante? Então eu queria voltar. Você não volta mais a mesma pessoa. Você não volta. Para nós encerrarmos esse primeiro tempo, tem aqui envolvidos no processo missionário. Quem é que pode se envolver no processo missionário? Quem é? O processo missionário, ele vai desde da capacitação, da escolha do missionário, do envio, mas quem pode se envolver nesse processo? E nesse parágrafo aí eu coloquei que nós encontramos em diversas ocasiões missionários que estão dispostos a expor a sua vida pela obra missionária, ou seja, deixar tudo pela obra missionária. Mas nós encontramos poucas igrejas dispostas a assumir esse processo do envio. A gente encontra poucas igrejas. E eu quero dizer para você que esse trabalho é tão importante quanto o envio. É o envolvimento de toda a igreja. E quem é a igreja? Quem representa a igreja? O pastor. Primeiramente, o representante da igreja é o pastor. Depois, os seus liderados. E quem são os seus liderados? São os líderes de departamento. E esses líderes de departamentos, eles não são chamados só para liderar um povo local. Nós vamos trabalhar isso na faixa etária mais tarde, depois. Mas você, como líder de jovens, o seu papel como líder de jovem não é só ficar na igreja, pedindo para os jovens orar, para os jovens consagrar, para os jovens ler Bíblia. O seu papel como líder de jovens é criar projetos de evangelização que envolva os jovens que você lidera. Porque a sua cidade tem diversos jovens que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Aí o líder de jovem fica sofrendo. Meu irmão, eu tenho um líder de missões lá em Feira que ele diz, irmão, ser líder de jovem está difícil. Eu digo, não está não. É você que está dificultando a coisa. Aí eu disse para ele, olha, pega esses jovens,
Escolha um bairro da cidade carente, onde precisa da pregação do Evangelho. Convoque esses jovens para orar, para consagrar a vida deles, para jejuar. Depois marque, vá nesse lugar, faça um levantamento da situação evangelística do local. Como é que vivem os jovens daquela comunidade? E ele foi. Eu digo, e aí, você foi? Eu digo, fui. Como é que vivem os jovens lá naquele bairro? Eles ficam, os que estudam na parte da manhã, ficam na escola. E aí os que estudam na parte da tarde, de manhã, estão nas ruas. E os que estudam na parte de manhã, de tarde, estão nas ruas. E à noite, todos se reúnem na praça do bairro para jogar bola. Eu digo, é aí que você acha. Eu digo, mas eu não entendi ainda, irmão Lucília. Eu digo, chame os jovens que você lidera. Quantos meninos você tem no grupo? Forme um time de futebol. Vá lá para a praça, orem antes, se consagrem, leiam a Bíblia, se armem das Escrituras Sagradas. Cheguem lá na praça, se ofereçam para formar um time. Vocês ficam com um time e eles ficam com outro. E vão jogar bola junto com esses jovens. Porque a Bíblia diz, irmãos, que bem-aventurado é Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem assim, e nem se detém no caminho dos pecadores. Isso me ensina que eu devo andar com o pecador, ensinando a ele quem é Jesus, como Jesus viveu, como Jesus quer que eu viva e como ele vive, mas eu não posso me deter na roda, ficar ali, pasmar ali, ficar e não agir. E assim esse menino fez, pastor. Ele foi a uma igreja pequenininha, em um lugar bem distante lá da cidade. Quando foi, 2 meses depois, aí a líder de missões de lá me manda uma foto com o banco de jovens repleto de meninos na casa de Deus no domingo. Porque os meninos foram jogar bola com eles, convidaram eles para ir para a igreja. Os meninos tudo de camiseta, de bermuda, de short. Eu digo, leva como está. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Leva de short, de camiseta. O pastor vai brigar. Fala para ele que é por uma causa nobre. Quando eu voltei para ministrar num trabalho missionário, eu vi o grupo lá repleto de meninos, de camisas, de gravata, de calças, limpos, purificados, aleluia! Porque o líder, ele mudou a visão de que ele não podia, mas quando ele recebeu a orientação certa, ele passou a ver nas impossibilidades a possibilidade de ganhar almas para o reino de Deus. Então esse é o papel do líder de jovens. Se você ficar só com os jovens, pastor Menezes, ele tem um dito, ele diz assim, que quando o crente trabalha na obra de Deus, eu acho que vocês conhecem ele não tem tempo para pecar. E isso é verdade. Quando o crente está envolvido na obra de Deus, ele não tem tempo para pecar. Aí se você fica com os jovens, aí você vai ver tanta coisa, você vai ouvir tanta coisa negativa se você fica com eles dentro de 4 paredes. Mas se você sair para fora das 4 paredes, eles vão estar tão envolvidos no trabalho que em vez de você liderar eles é que vão te liderar. Quando é que vai ter o próximo evangelismo? Quando é que vai ter a próxima campanha evangelística? Então é para isso que Deus te chamou. Então todo líder de departamento da igreja é responsável tanto pelo envio missionário, pelo processo missionário, como também pela evangelização local. As mulheres têm trabalho para todas elas. Nós já está encerrando, né? O nosso primeiro tempo está encerrando? Ou é até que horas? Já até 7, né? Pronto. Já vai ter agora ou pode ser 5 minutos? 5 minutos. Eu liderei uma equipe de evangelização numa casa chamada Casa do Amparo, lá em Feira de Santana. Essa casa, ela pega pessoas com câncer em fase terminal, que os médicos já desenganaram, e aí a casa pega essa pessoa,
cuida dessa pessoa até a morte. E a casa também é uma porta aberta para a pregação do Evangelho. E um asilo também. E nós fizemos alguns cultos, nós fazíamos o culto na parte da tarde, orávamos, lia a Bíblia, cantava. Gente, era tanto idoso chorando, porque os idosos estão no asilo, impossibilidade de ir à igreja. Então a igreja tem que ir até eles. E tem um fato que eu nunca esqueço de uma senhora chamada Ricarda. Ela só tinha uma perna. A perna dela tinha sido amputada por causa da diabetes. E no dia do culto que nós chegamos lá para realizar o culto, ela disse assim, ela passou mal. Aí a enfermeira-chefe disse, vamos levar para o hospital, vamos chamar a ambulância. E assim fizeram, chamaram a ambulância, colocaram a dona Ricarda na ambulância, só que ela disse, eu não quero ir não, eu quero ficar. E o marqueiro disse, a senhora tem que ir, o motorista, a senhora tem que ir, a enfermeira, a senhora tem que ir, para tomar medicação, tomar insulina. E ela disse, não, eu quero ficar. Depois do culto, eu posso até ir, mas antes do culto eu não quero ir. E nós pregamos a palavra de Deus lá, e no final nós fizemos o apelo, e a dona Ricarda foi a primeira a aceitar Jesus como Salvador. Oramos por ela, ela se sentiu bem, disse que já não estava se sentindo mal, e fomos embora para a igreja, para o culto. Nesse dia teve culto na igreja. Quando foi 2 dias depois, a enfermeira me liga, dona Lucine, a senhora se lembra da dona Ricarda? Eu digo, me lembro. Ela melhorou? Ela disse, não, infelizmente a dona Ricarda veio partir para a eternidade, mas partiu com Jesus. Mais vale a alma ganha do que o corpo todo salvo e perfeito. Mais vale a alma ganha. Então, se nós não tivéssemos ido, a dona Ricarda tinha morrido sem Jesus e sem salvação. Então, esse foi o trabalho com as mulheres, viu, pastor Ezequiel? Tem trabalho na obra missionária evangelística para todo mundo. E quando alguém diz, eu vou colocar você para ser coordenadora de mulheres, eu digo, pode colocar. Agora, prepara as canelas, que a gente vai para os hospitais, orar pelas mulheres que estão com câncer, desenganar no hospital. Pode me colocar. Aí uma vez me cogitaram até de me colocar para ser coordenadora dos homens, né? Eu digo, no meio deles mesmo que eu quero ficar. Vamos prepará-los para ir para a penitenciária Lopes Rodrigues, né, lá? Para a penitenciária Lopes Rodrigues, para pregar para os presos lá. Vai louvar o hino Jesus Amassa o Barro? Vai, mas também vai para a prisão cantar, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então, tem o hino de cantar na igreja e tem o hino de cantar na evangelização. Então eu digo, eu vou ser líder de homem sim. Agora vamos preparar os homens, botar esses homens para jejuar, para orar, para ler a Bíblia. E no domingo de tarde, junto com as famílias que vão visitar os seus familiares que estão presos, nós entraremos junto com a carteirinha de permissão para evangelizar aqueles que estão presos lá, pagando o que deve com a lei e se render aos pés de Jesus. Então essa é uma das formas que a igreja local pode se envolver em missões.